Boa noite, amigos do Confraria da Folia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, nossa tradicional live de quinta-feira. Hoje, como vocês puderam ver aí durante as nossas divulgações, durante a semana, desde a semana passada, a gente postou nas nossas redes, postamos aqui no Facebook, postamos lá no Instagram. O assunto é mulher negra no samba. Este tema aí. E embora para muitos pareça tão comum, né, a gente falar de mulher negra, pessoas negras no samba, mas que nos últimos tempos tem ganhado destaque muito grande, muito forte, tem sido muito pertinente, inclusive, né, a gente saber de falar sobre ocupação de espaços. Então, Confraria da Folia, sendo um site que fala de carnaval, que fala de festa, a gente também não pode deixar de trazer essas questões, né? Até porque a presença negra e a marcação de a presença negra, a marcação desses espaços, né, dentro das escolas de samba, também afeta na visão da folia, na forma como o carnaval se estrutura. Então, a gente montou este programa, esta live, para falar sobre este assunto. E os comentários estão abertos, vocês podem aí comentar, curtir, compartilhar, né? Como vocês sabem, a gente faz essa live toda quinta-feira, a partir das 8 da noite. Depois elas saem daqui, vão lá para o YouTube. Quem quiser ver, pode ver por lá também. Mas, a gente falar sobre mulheres negras no samba, como eu brinquei nos bastidores, né? Não é o meu lugar de fala, não vou estar aqui, né, falando sobre o assunto sem ter, então, a presença delas aqui comigo, né? E para dividir este programa comigo, esta live especial comigo, eu chamei ela, minha querida amiga, minha querida irmã, a nossa Penélope charmosa, Cris Pereira. Boa noite, Cris. Oi! Tava com saudade de me vestir assim, toda de rosa, para fazer Bom, confraria. fazia tempo que tu não aparecia por aqui, né? Pois é, verdade, verdade. Tava com saudade, por isso que eu te disse. Hoje eu até me arrumei assim, né? Botei aí um Toma colarzinho, tô toda de duro. rosa, toda no Tchalá. ouro. Tchalá. Exalá! Obrigado, Kizzy, pela Ai, participação, muito pela bom estar presença aqui aqui de com a novo. gente. Ah, que ótimo. Imagina. E vamos trazer então nossas convidadas. A gente começa aqui, Vamos. né? Vamos começar aqui a nossa gaúcha da vez. Ela que, né, que tem roubado. Eu digo que ela tem roubado a cena nos últimos anos, né? Até porque ela foi rainha Bambas da Urgia, né? Essa escola que é a mais tradicional da cidade, né? A mais antiga E atual cidade, campeã então, no ano e dos seus atual 80 anos. campeã, exatamente. E eu acho que talvez esse título dos 80 anos teve um brilho especial para ela, né? Porque ela virou a rainha da bateria da É, escola, é justamente neste verdade. ano. Vou chamar ela que também é modelo, consultora de vendas, que vai dar também a sua participação aqui com a gente. Amanda, boa noite. Oi, tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite, todo mundo. Bem-vinda ao Confraria da Folia. A primeira vez aqui com a gente, né, Amanda? Primeira vez. Estava ansiosa já. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Bom contar com a tua participação aqui com a gente. Obrigada. E vou É uma honra. chamar ela, obrigada. E vou chamar ela, que é minha amigona, eu digo minha irmã paulistana. Depois eu vou contar essa história de como a gente se conheceu. Acho muito legal, muito bacana. Minha colega jornalista, né, também. Assista em São Paulo, já foi da corte do carnaval, já foi frente de bateria, já foi tudo, e agora ela está trabalhando muito nos bastidores da folia, né? A fundadora do Samba Quilomba, que é um coletivo aí que surgiu este ano justamente para falar sobre questões da negritude dentro do carnaval, dentro das escolas de samba. Vou trazer ela aqui também pela primeira vez, acho que falando, né, para o veículo de comunicação aqui de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. Minha querida amiga Lilian Bragança. Oi, gente. Que delícia. Obrigada, Boa Ed. Obrigada noite, pelo amiga. convite. Obrigada, meninas, por me darem essa oportunidade de estar aqui. É muito importante para a gente, né? É muito maravilhoso. Eu digo que eu fiz uma live com a Evelyn e eu disse que a gente não tem delimitação de samba, né? O carnaval não tem essa delimitação. Quem impôs delimitação foi essa elite branca, né? Que foi delimitando e foi nos jogando nas periferias, né? Lá no Rio, nos morros, e aí também deve ser assim, né? Foi delimitando para a gente e falaram: olha, vocês têm um limite. Não, o samba não tem limite.
O samba não tem essa delimitação e não pode ter. Então, isso é maravilhoso poder falar e estarmos todos juntos. E é importante porque nos fortalece. Falar de mulher preta hoje no carnaval é de uma dificuldade. Eu não sei como é para vocês aí no Sul, mas aqui em São Paulo é de uma dificuldade e de uma tristeza de ver que existe esse apagamento. E o coletivo, como você bem disse, Ed, ele nasce justamente para a gente criar outras narrativas sob os nossos olhares. A gente não pode mais ter essa narrativa dessas pessoas brancas que chegam no carnaval, dizem que criaram o carnaval, quando na verdade a gente sabe que não foi isso, né? Enfim. É verdade, a gente vai falar também muito sobre essa questão de narrativas, né, de trajetória, tanto é que eu vou botar aqui o título da nossa conversa de hoje, vai ficar rolando aí, Mulher Negra no Samba, História, Visões e Significados, né? Acho que é impossível a gente começar a falar de carnaval, falar de escola de samba, sem falar das grandes mães baianas, né? O carnaval surge ali, né? As mães pretas baianas que cuidaram do samba, né? Protegiam os sambistas da polícia, escondiam os instrumentos embaixo das saias. Então a mulher negra era praticamente surge como uma grande mãe do samba, de fato, né? E eu quero começar, então, para a gente falar sobre a presença de mulheres negras no samba, e eu citei a Ciata, né, como grande referência. Eu quero saber, então, de vocês, primeiro, referências de mulheres negras no samba que vocês têm, que vocês observaram e viram que ali havia uma representatividade, nesse sentido, não apenas na questão de pele, de ser semelhante, mas de um valor, né? Quando a gente fala em representatividade, a gente não fala só de ter uma pessoa da mesma pele ou do mesmo gênero, e sim alguém que tenha, de fato, um valor, um propósito dentro daquilo. Então, eu quero começar com vocês isso, as referências de mulheres negras que vocês têm ou tiveram, né, dentro do carnaval. Vou puxar a Kizzy, então, Kizzy, começa a falar para a gente abrir essa discussão. Uma referência de mulher negra que tu teve, que tu tens na tua trajetória de carnaval, de sambista. Primeiro, antes de referência, acho importante já falar disso bem, que nós, quanto mulheres negras, a gente carrega um histórico, né, de preconceitos, e ele não fica só... Primeiro que assim, o carnaval, de uma maneira geral, isso a gente vai falar mais lá na frente, ele já é visto por quem não faz parte dessa origem, mas eu acho que principalmente no Rio Grande do Sul, como algo degenerativo e às vezes até com uma conotação quando se diz respeito a mulheres, numa questão de prostituição. Quando a gente fala de histórico, a gente sabe que as mulheres demoraram a ter frente em várias questões. E se a gente for analisar aqui hoje, as 3 mulheres que tem aqui, nós começamos pela linha da dança. De alguma forma, a gente entrou também no carnaval, não só especificamente, mas a dança fez parte da nossa história. Porque a dança, historicamente, ela acaba tendo uma participação muito forte da mulher. Então, a gente acabou também se utilizando disso para entrar em outras áreas. Porque nós temos 2 questões. Nós somos mulheres, a mulher já tem uma visão diferente na sociedade, nós somos mulheres negras, e daí é um outro recorte, né? Então, historicamente, a gente já vem trazendo marcos, que a gente vem remando contra uma maré de onde homens pegam lideranças, a grande maioria de homens que a gente tem, que são presidentes de escola de samba, diretores de carnaval, as mulheres, elas acabam ficando com um volume maior dentro de segmentos que dizem respeito à dança. Para mim, a minha referência, eu gostaria de trazer alguém que é daqui, que é a Yara Deodoro. A Yara é assistente social como eu, ela também, para mim, é uma referência não só no carnaval, mas também como uma assistente social. Eu até nem considero colega, mas para mim é alguém que me passa muito conhecimento, né? Algo que eu tenho muito respeito. É uma pessoa que também começou pela dança, aliás, ela trabalha com a dança até hoje, foi porta-bandeira, trabalha com grupos de danças em escola de samba, né? Do qual ela já colocou diversas vezes como alas dentro de várias outras escolas, e tem todo um trabalho social dentro do antigo Afrosul e hoje Odomodê. Esse trabalho começou dentro do carnaval e depois ele acabou se ampliando
e indo para outros horizontes, tanto que um dos poucos grupos de negritude que fazem parte de outros grupos de dança dentro do Rio Grande do Sul é o grupo de dança da Yara Deodoro, que é o Odomodê. Então eu gostaria de iniciar falando nela, assim, porque ela é uma referência para gente, porque ela conseguiu transformar, ela não ficou só na área da dança, ela conseguiu mostrar que ela, quanto mulher, conseguiria dançar e dar conta de outros segmentos também. É verdade, a Yara, inclusive, presidiu, né? Se não me engano, ela foi presidente de escola de samba, né? Quando. Sim. Acho que, se não me engano, foi dos do Garotos da Garotos, né? O Orgia, Garotos da né? Orgia. Isso. Que hoje não existe mais, mas ela foi presidente dos Garotos da Orgia, que na verdade hoje ainda é sede desse espaço que ela tem de negritude, né? E assim, ela é mais referência ainda porque é dentro de uma rua que é bem conhecida e bem famosa em Porto Alegre, ela não é dentro de nenhum gueto, né? Esse espaço dela hoje, que é de negritude, é na Avenida Ipiranga, uma das maiores avenidas que a gente tem dentro de Porto Alegre. Então, para mim, ela é uma grande referência quanto mulher negra, não só no carnaval, mas quando conseguiu expandir esse espaço de mulher negra, né? Lilian, referência. Referências, meu Deus, como eu tenho referências, graças a Deus. Ultimamente eu tenho estudado muito Lélia Gonzalez e aí eu descubro Teresa Santos, né? Teresa Santos foi carnavalesca, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, fez muitas coisas. E Teresa Santos foi passista. O que me chamou a atenção foi justamente. Eu conheci Teresa, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la um dia na quadra do Camisa, e depois de um tempo, um pouco antes dela falecer, eu e a Cleusa estivemos na casa dela junto com o Roberto. Acho Teresa de suma importância, Teresa, Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, porque elas remontam um histórico nosso que muitas vezes eu olhava e dizia, eu não quero ser esta mulher, que é a mulher passista, mulata do carnaval, mulata por profissão. Eu nunca gostei desse termo, só que elas trazem essa narrativa com um olhar muito mais completo, não é nem complexo, é completo, porque elas olham para a mulher que vem de lá de trás, que já vem da escravidão, que já trabalhava, que já cuidava da família, que cuidava da família dela e da família dos seus senhores. Então, ela traz toda essa narrativa e é maravilhoso você observar essas mulheres. Quando eu olho para o meu histórico, eu não posso deixar de dizer de Cleusa Aparecida da Silva Viana, a mãe Cleusa. A mãe Cleusa foi ela era mãe de santo, ela era mãe do carnaval, ela era mãe de muitas meninas, ela foi mulata por profissão, ela trabalhou durante muito tempo, ela se encontrou dentro do carnaval, né? É uma mulher de muita força, foi uma mulher com uma fala muito contundente e que muitas vezes foi silenciada e renegaram o seu espaço de direito. Mas uma coisa que ela me ensinou, que eu falei até numa outra live, que é muito maravilhoso. Ela me dizia que ela podia brigar com... Ela era camisa verde doente, louca. Ela podia brigar com quem fosse, mas o pavilhão da escola dela era intocável. Ela jamais falaria mal daquele pavilhão. A história do pavilhão para ela era muito maior e muito superior a todos nós. A todos nós. Então, essa coisa que a Cleusa tinha, desse amor, que era tão incondicional, que ela chorava, soluçava pela escola de samba dela, ela me passou muito bem. E é uma das coisas que eu carrego comigo. Eu jamais vou usar qualquer tipo de termo pejorativo para me referir a uma escola de samba. Eu farei para me direcionar às pessoas, mas não à escola de samba. Então, essas são as minhas referências, os meus grandes amores. Rainha Amanda, as referências. Bom, tem várias mulheres que eu acho muito, muito incríveis, assim, e de uma força enorme.
mas eu puxo para falar de inspiração das pessoas mais próximas de minhas, que eu tenho contato, né? Até porque eu sou um tanto novinha de idade, embora goste de carnaval desde pequenininha. Mas as pessoas que me inspiram muito é a minha prima, Carla Noviazeno, da Ilha do Marduque. Foi com eles, com a família do meu pai, que eu aprendi a gostar de carnaval, né? A família da minha mãe evangélica. E são pessoas que me inspiram muito, que eu vejo que têm amor, que lutam pelo carnaval e que trazem dentro de si valores familiares que foram agregados junto com as escolas de samba. Então, ela é uma das pessoas que mais me inspira, assim. E a Tionira, que eu sou muito fã dela. Kizzy trouxe, antes de eu pegar o da Kizzy, dá um oi pro pessoal que está comentando aqui na live, muita gente comentando, Sérgio Bancoski mandando um beijo para Amanda, Nelson Silveira, Ferreira, Ana Cláudia Marques, Cassi Alba, a Iris Neto, nossa rainha do carnaval, um beijo, Iris, Pedro Linhares, nosso confrade, Paulo Goulart, Magda Castro, Nicolas Pedroso, Luiz Augusto Lacerda, né, complementando a fala daquele sobre o Afrosul, né, que já tem 45 anos de existência, né, que continua vivo na cultura de Porto Alegre. Eliane Aparício, Sander Lima, todo mundo aqui mandando um beijo, mandando um abraço, continuem comentando, mandem perguntas se vocês quiserem, a gente está sempre aberto aí. E eu vou pegar o gancho da Kizzy, que a Kizzy falou isso, uma coisa que é muito interessante, né? Muitas mulheres, a grande maioria das mulheres negras, quando entram carnaval, quando entram no carnaval, na escola de samba, entram por este viés da dança, né? E embora a dança, essa parte artística, seja de fato uma parte de grande destaque, né, dentro do carnaval, é vista até muitas vezes como algo menor se a gente for pensar em espaços de poder. Então, eu quero puxar a discussão para isso. Mulheres, depois a gente poder falar da dança também, em outro papel, mas puxando para dentro da escola de samba, uma questão de direção, de coordenação, de tomada de decisões, mulheres negras ainda não estão ocupando os espaços. Né? Eu acho que antes ainda das mulheres negras, as mulheres de uma forma geral, né? Não ocupam tantos espaços. A gente vê, talvez, em São Paulo, o número de mulheres presidentes muito maior do que talvez no Rio e Porto Alegre, né? Então, eu vou puxar a Lilian para começar a falar sobre esse assunto, Lilian. Até que ponto a gente sente essa dificuldade das mulheres, e aí, muito das mulheres negras, serem voz ativa dentro de uma escola de samba, na presidência, quanto numa direção de carnaval, ou até mesmo na criação artística enquanto carnavalescas, por exemplo, né, que a gente também não tem. Pois é, eu falei aqui de Teresa Santos, a gente tem aí outras mulheres que foram carnavalescas, né? Mas que não tiveram essa visibilidade. Tudo bem, a gente está falando de um momento, de um período da história que não existia esse processo, né? Não existia a internet, não existia, ok. Mas não há também a preocupação de trazer essas mulheres de volta e começar a contar as histórias delas, né? Isso é muito cruel, inclusive, porque é uma forma também de você apagar. Então, você não conta que existiam carnavalescas nessa época, então é uma forma de silenciar quem queira, né? Então, nós vamos entrar porque não nos cabe ali, porque é preciso representatividade. Porque quando você não tem representatividade, você não se vê nesse espaço, não vale a pena você estar ali. Você entende a dificuldade de passar por esses processos, né? Eu acho que é tão complexa essa coisa, porque a escola de samba, ela reflete exatamente aquilo, eu sempre falo isso, ela reflete o que é a sociedade, né? A escola de samba, ela é machista, ela é racista, ela é homofóbica, ela não gosta dessas pessoas, ela aceita naquele momento que vai lá para desfilar e que você dá o dinheiro, porque a escola de samba hoje é puro capital.
né? Então você vê que não existem mais as meninas pretas, e aí eu posso falar aqui de São Paulo, que claramente a gente não vai ver as meninas pretas da periferia na frente de uma bateria, ou estando à frente de uma ala, ou inclusive estando à frente de uma presidência. Por quê? Porque existe o processo do capital. A não ser que ela, como aqui em São Paulo a gente tem, obviamente, a gente tem a Luciana, que é de família, o irmão dela era presidente, ela pegou a escola de samba, Tom Maior, ok, é uma mulher preta e é mulher, né? Mas a gente tem que observar isso, porque a forma de silenciar isso que é muito cruel. A forma de silenciar é dizer, não existem mulheres assim. Não, elas existem, elas estão aí. Eu queria lembrar o nome a Dona Cida Urbano. Dona Cida Urbano é uma mulher branca, sempre faço esse recorte, tá, gente? Porque a gente precisa entender onde está o quê. É uma mulher branca que foi carnavalesca, historiadora, fala do carnaval com uma amplitude maravilhosa, só que as pessoas não falam dela. Aí sabe como que eu descobri que ela tinha sido carnavalesca há anos atrás? Um dia, numa palestra, eu falei, pô, mas não tem uma... Aí ela levantou a mão, ela falou assim, não, mas eu já fui. Então, eu sou historiadora e hoje também eu já fui carnavalesca e tal. Tem um livro da Cida. Sim, tem vários. Um livro dela aqui. Eu falo para ela, eu tô no livro da senhora, que tem isso, que maravilha. Então, essas coisas a gente precisa contar. Existe, sim, elas estão aí, elas furam bolhas. Mas como que a gente faz? A gente precisa começar a reverberar esses significados justamente dessas mulheres que estão aqui, ó. Essas mulheres que estão aqui. Seja no Sul, seja no Rio, seja aqui, seja no Nordeste, né? O Cachito hoje está fazendo uma live com o pessoal do Nordeste. A gente precisa começar a se encontrar e se reconhecer. Esse reconhecimento, que não é esse reconhecimento que as pessoas acham que a gente quer se reconhecer enquanto... A gente quer se reconhecer na sociedade. Essa sociedade que é racista, machista e homofóbica, a gente precisa apontar para eles e falar assim, olha, presidente, o senhor está sendo racista, e a gente sabe que tem, a gente sabe que tem os machistas, a gente sabe que tem os homofóbicos. Então, desnudar essa coisa que a escola de samba é para todos, porque a escola de samba também não é para todos. É uma mentira, é uma falácia dizer que a escola de samba era para todos. Mentira. A escola de samba não é para todos. A escola de samba, primeiro, é para quem tem dinheiro, e aí você já exclui 50% das mulheres pretas, né? A escola de samba é para quem? É para homem, branco, e onde ficam essas mulheres? Por isso que o coletivo, eu sempre bato nessa tecla, o coletivo nasce para que a gente comece a falar. Aliás, meninas, vocês já estão super convidadas, porque a gente vai falar mais sobre isso, porque a gente precisa criar outras narrativas. E eu acho que esse processo, ele é de formiguinha, assim. Infelizmente, talvez eu não veja esse processo. A gente está falando hoje, talvez a Amanda, daqui 10, 15, 20 anos, que eu já vou estar capengando, ela vai estar falando sobre isso, né? E ela vai colocar na cabeça das meninas, desde pequena, ela vai trazer elas e vai dizer, olha, vocês precisam lutar, eu te ajudo, você me ajuda, e a gente vai subindo. Né? E mais, a gente não pode... E Ed, antes de entrar, a gente estava falando sobre isso, né? Não podemos esquecer, temos que estar no espaço de poder. O espaço de poder que eu digo é na política, porque é lá que está o dinheiro, é lá que eles fazem questão de nos excluir. Eles não fingem, gente, eles não fingem. Eles fazem a marmotinha deles ali, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu, Amanda, Ed e Kiz não vamos ficar com absolutamente nada. Nós seremos excluídos sempre. E é isso. A gente... Vou aproveitar Claro. o ensejo da Lilian. A gente vive numa sociedade que não somente dentro das escolas de samba a gente é rotulado, né? Há um tempo atrás eu já havia postado um vídeo sobre racismo, sobre experiências que eu passei no meu meio de trabalho, em eventos, e não foge da escola de samba. A gente acha que a gente vai estar totalmente protegido dentro de uma escola de samba, e eu não me refiro a somente a minha agremiação, mas falo no geral. A gente vive racismo, sim, a gente vive preconceito, e a gente vive sendo rotulado.
que tu tem que estar aqui, o fulaninho tem que estar ali, e isso é muito difícil, gente. Isso é doloroso. É doloroso viver numa sociedade onde ela não nos prende, sabe? Onde coloca a mulher, seja a mulher negra, a mulher gorda, com rótulos, sabe? Eles nos delimitam. Isso é muito difícil. É muito difícil viver assim, sabe? Eu já pensei em formas além, né, de política, até porque política a gente precisa de um para nos representar, né, dentro de determinados grupos. É bem difícil, é bem complicado. A gente está em 2020 e, infelizmente, essas coisas ainda estão muito presentes e muito próximas da gente. E é triste falar isso. O mundo da democracia racial é cruel com a gente. Eles nos colocam em um único lugar e a gente não pode, em hipótese alguma, querer sair desse lugar. Então, quando a gente começa a falar sobre isso e começa a mostrar para eles isso, eles começam a se incomodar. Gente, existe um incômodo grandioso quando a gente começa a falar. Então, o mito da democracia racial é uma falácia. Dizer que somos todos iguais é uma mentira. Carnaval, a escola de samba acabou indiretamente virando um símbolo disso, né? De que na escola de samba, de que o carnaval aceita todo mundo. Isso. Em cima disso, quero puxar a Kizzy para te fazer essa pergunta. Tanto a Lilian quanto a Amanda disseram duas falas bem interessantes. A Lilian trouxe essa questão da ocupação branca nos espaços de poder e, de certa forma, aqui em Porto Alegre a gente ainda não vê tanto isso. Porque eu acho que o nosso carnaval ele ainda sofre muito preconceito racial, inclusive. O Rio Grande do Sul acaba sendo um estado muito racista. Por conta disso, o dinheiro ainda não chega, porque muitas vezes as pessoas brancas elas ocupam os espaços onde tem o dinheiro, né? Como o carnaval aqui do Porto Alegre ainda não tem essa questão comercial e dinheiro muito ativa, continua nas mãos dos pretos e pobres, né? A grosso modo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, se tu enxerga isso também. E dando o gancho da Amanda, de que até mesmo dentro da escola de samba, a gente acaba tendo rótulos, né? E até, acaba tendo as caixinhas, inclusive as caixinhas onde as mulheres, de uma forma geral, devem ocupar os espaços, como tu falou inicialmente lá na dança, e depois as mulheres negras em um outro espaço, mesmo segregado dentro desse grande bloco, digamos assim, né? E tu falasse um pouquinho sobre isso, o que tu enxerga, essas visões. Assim, Ed, o nosso carnaval ele tem um recorte diferente de Rio de Janeiro e São Paulo, justamente porque a gente, em algum momento, não conseguiu crescer ao ponto de ter uma quantidade tão grande de patrocínios, porque a gente já teve, né, tanto em quadros de escola de samba no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, e sabe o quanto, por mais que tenha um apoio do governo municipal, o quanto a iniciativa privada faz parte das escolas de samba no Rio de Janeiro, é claro que mais especificamente com as escolas do Grupo Especial, né? Tanto em São Paulo quanto no Rio. Aqui não. Aqui a gente, no Sul, a gente é a resistência da resistência da resistência, porque nós estamos num estado extremamente bairrista, porque nós estamos num estado que trata negro ainda com uma visão de que negro não deve estar no espaço de fala, e por muitas vezes nós negros nos colocamos nisso. Isso eu queria falar, porque eu acho que existe a crítica que a gente deve fazer e nos mostrar suficiente para estar dentro de qualquer segmento, mas eu acho que às vezes até por uma questão cultural a gente não se coloca de forma suficiente para poder ocupar esses espaços. Aqui em Porto Alegre a gente também tem muito poucos presidentes que foram e que são presidentes de escola de samba. Nós fazíamos parte, como característico até um pouco da história da Estado Maior da Restinga, que é uma escola daqui, nós fazíamos parte do centro da cidade. Em um determinado momento entenderam que para a gente crescer a gente teria que ir para a periferia. E nós fomos para uma região da Zona Norte, onde tinha só indústrias, e ainda tem, e um loteamento de invasão que tinha mais no centro da cidade também foi retirado desse espaço, fizeram casas e colocaram lá. Então, a gente não tem como não ter um entendimento, e daí eu não quero nem entrar no debate de
bom, o Carnaval de Porto Alegre deveria ou não ter ido para o Porto Seco. Nem vou entrar nesse debate. O que eu quero dizer é que a gente foi para uma zona à beira da marginalidade, porque colocaram essas pessoas numa casinha melhor, mas aí qual a estrutura que deram para essas pessoas, que em 85% são pessoas negras? Então, a gente tem... Nós somos vistos pelo poder público como eu vou deixar eles lá naquele cantinho, e nos últimos anos mais ainda, porque pela primeira vez na história do Carnaval de Porto Alegre a gente teve apoio zero financeiramente do governo municipal, e esperamos que isso melhore, e temos, graças a Deus, eleição daqui a alguns meses, e já falo declaradamente que eu torço muito para que essa gestão mude, né? Justamente para que a gente possa mudar, fazer diferente. Mas a nossa mudança interna, ela também tem que acontecer. As mulheres, elas precisam também se colocar num espaço diferente, se mostrar de uma forma diferente, a ponto de que elas tenham condições de assumir esses cargos. Porque hoje a gente lembra da presidente Rita, que foi da Acadêmicos de Gravataí, da presidente da Rosalina, que foi de Bambas da Orgia. A gente já teve uma mulher presidente na Unidos de Vila Isabel. A gente atualmente tem uma mulher na União da Tinga, e pode ser que em outras escolas, e agora eu esteja esquecendo, mas o que a gente não pode esquecer é que culturalmente nós não somos criadas para isso. E que a gente precisa, ao longo do tempo, estudar e fazer críticas, e sim, poder ocupar esses espaços. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente não é chamada, a gente tem que se colocar, mas aí de forma de se preparar para ocupar outros espaços que não sejam só a dança, e não desmerecendo, muito pelo contrário. Acho que é um papel que para nós já é mais uma zona de conforto, mas a gente precisa lutar mais assim internamente, quanto pessoa, quanto mulher negra, para poder se apropriar desses espaços, porque eu acho que mulher tem que entrar não só por ser mulher, mas por ser uma mulher capacitada para ocupar esses espaços. E daí, para se capacitar, a gente precisa estudar, a gente precisa ir a debates, a gente precisa discutir essas coisas, a gente precisa ouvir outras pessoas. E o povo negro, de uma maneira geral, às vezes tem uma resistência e até escrever a sua própria história. Aqui, né, principalmente. A gente discute muito isso, discutia muito no SET, né, de que é o centro de tema enredo que tinha aqui. Então, a gente precisa se preparar e mostrar para a sociedade que a gente tem tanta competência quanto um homem, tanto branco quanto negro, para assumir cargos de direção. Gestão mesmo, né? Só dizer uma coisa, eu acho tão maravilhoso que não sei como é o contexto, tá? Não sei como é o contexto. Estou dizendo que se há muito mais gente preta nas escolas de samba, e se o poder público não está vendo vocês, não vem essas pessoas pretas, eu não sei se eu acho até melhor, porque se vocês olharem hoje para o carnaval, a questão é que a gente não está no carnaval. A gente aqui não está no carnaval. E isso é muito cruel. Eu não sei o que é mais cruel, se é essa forma aí no Sul, dizer eles estão lá e eu não quero eles, e ok, é uma segregação, literalmente, né? Existe essa segregação, não quero essa festa e acabou. Aqui existe, eu quero essa festa, eu quero o dinheiro é meu, o dinheiro vai para uma pessoa, o dinheiro está na mão de algumas pessoas, e mulheres pretas não entram, periferia não entram, só vai fazer parte a partir daquele momento que realmente precisar, que é o que está acontecendo agora, é o que acontece agora. As comunidades têm que olhar para a periferia e falar assim, vem aqui que eu preciso de vocês. Então, eu não sei, gente, eu sinceramente, eu ainda tenho que... Não, aqui no Sul, eles têm uma conotação nossa, de que somos medíocres, que a gente traz o problema de perturbação para a sociedade. Eles não enxergam como cultura, sabe? Eles não enxergam a gente como cultura, e isso dói demais. Mas aqui também não é diferente. O governo não quer a gente. Eles querem ter a participação naquele momento do voto. Então, você tem uma gama de... Eles têm uma gama de presidentes que vão lá e vão dizer amém, porque eles têm dinheiro e ok,
Mas nós mesmo, o povo que faz o samba, não tem esse espaço. Isso é muito cruel, é muito cruel. Em cima disso que vocês estão falando, eu quero depois pegar um comentário que a Grazi Alba fez, a Grazi que faz parte, né, de ala de cabrochas aqui, já coordenou muito tempo a ala de cabrochas no API, no Ambas, e em cima até desse gancho aí, tanto a Lilian quanto a Kizzy, que as três trouxeram, na verdade, ainda sobre a mulher negra no samba. Trouxe um ponto muito interessante, Lilian, que tipo, é isso, quem tem o dinheiro, eles querem a festa, eles querem o carnaval, a Amanda trouxe também, eles querem o benefício, mas a gente não quer vocês negros neste meio, embora sejam vocês que façam isso. E a gente sabe, vocês três, né, já participaram de escolas de samba, já participaram, aqui no Sul a gente chama muito de grupo show, né, e é quando a escola monta seu grupo, assista, bateria e tal, e vai fazer shows, vai se vender, na verdade, né, vai vender o seu produto, querendo ou não, para fora. E a Grazi trouxe um ponto que eu quero já entrar para a conversa, até vou botar o comentário dela aqui. É interessante isso, ó. Ela botou, muito disso no carnaval, quando ela fala da Lilian sobre mulatas, né, que são muito desvalorizadas por dançar com pouca roupa, não tem respeito de alguns componentes de escola, etc. A imagem da mulher negra dentro do carnaval, ela ainda é vendida como a cabrocha, a mulata, a gostosona, né? E muito pelo lado pejorativo, muitas vezes, né? Do corpo sensual e tal, que vai fazer a alegria. Dentro do nosso tema, né, que é história, visões e significados, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Exploração do corpo da mulher negra, da hipersexualização, né? E querendo ou não, desta moeda de troca. Né? E pegando o carnaval de uma forma geral, né, o carnaval no Brasil como um todo, a gente recebe muito turista, né? A gente tem o pessoal que gosta muito, mas muitas vezes o estrangeiro vem, né, vem de fora para ver o corpo da mulher preta, da mulata, que ele vê no comercial, que as escolas de samba muitas vezes vendem, né? Aí isso já é uma cadeia mercadológica, né? Que envolve a escola de samba, precisa do dinheiro, do turismo, etc, 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 da própria mídia, e a gente sabe que alimenta esse tipo de visão, né? É uma questão cultural, enfim. E o próprio machismo, né? Aí já objetifica a mulher, sobretudo a mulher negra, uma herança cultural, enfim. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu acho que hoje, ativamente, quem está sambando é a Amanda, né, que continua aí na avenida desfilando, como a Grace falou ali, né, a roupa e tal. Que tu falar sobre isso, Amanda. Como tu observa essa visão da mulher negra no samba, sendo essa moeda de troca, usando uma forma bem grosseira de falar, mas que acaba, de certa forma, nesse sistema todo sendo assim, né? A gente é muito observada como se a gente fosse um pedaço de carne, assim, literalmente falando. É bem desconfortável tu participar de um show, ou tu estar dentro da tua escola ou em outras escolas dançando e as pessoas te questionarem de valores, de como se tu fosse comprável, sabe? Isso é muito triste. Uma mulher negra, ela não tem que ser rotulada pelo formato do corpo, né? Que todas nós, a maioria tem um formato de corpo parecido, né? Os traços mais volumosos. E, infelizmente, a gente é taxado assim, como prostituta, como um objeto sexual, ou como se fosse um objeto de prazer. Isso é muito triste. Isso eu posso falar nesses 5 anos que eu estou no carnaval, né? Eu já enfrentei todos esses, eu já consegui superar isso, eu já consegui ignorar esse tipo de coisa, mas é muito triste, é frustrante, porque a gente vai dançar, a gente se entrega para uma agremiação por amor, por gostar, por ser uma segunda família, né? E as pessoas de fora do carnaval, nos enxergam como se fosse um objeto. É uma visão histórica, né? E bem, ainda assim, muito marcante, 2020. Né? 15 Eu faço muito isso também, né? Em questão do meu trabalho em si, modelando, que geralmente eu sou a única negra,
Então, aí é a única negra, é a negra que é do carnaval, então as pessoas já olham com um olhar totalmente diferente daquilo que eu estou apresentando. Sim, sim. Eu ia chamar a Kizzy, que a Kizzy não, embora tenha saído de Madrid de bateria algumas vezes, a tua história, na verdade, é como porta-bandeira, né? Muito mais vestida. Mas mesmo assim, acaba observando também, né? Esse olhar da mulher negra dentro do carnaval. Eu saí muito pouco no carnaval, como tu falou, né, de com pouca roupa. Isso aconteceram 2 vezes, especificamente, que foi quando foi como madrinha de bateria. Mas é que, assim, às vezes a gente fica batendo na mesma tecla, mas isso é muito importante ressaltar, que tudo isso faz parte... mulheres negras e mulheres índias, elas já eram usadas como objeto de desejo desde que essa terra está sendo explorada. E a gente fala de coisas de 500 anos atrás e isso ainda acontece. Mas essa visão das pessoas em relação à mulher do carnaval, ela é bem puxada mesmo. Sabe que uma vez eu fui iniciar num local, num espaço de trabalho, que eu não faço mais parte, e que daí foi me apresentada a coordenação, e sempre tem alguém que já te conhece do meio de carnaval, né? E aí disse, eu conheço ela é do carnaval, já desfilou ali, desfilou aqui, e eu nunca vou me esquecer que essa coordenação falou assim, ai, que legal, tomara que ela trabalhe, né? E aí a gente ficou pensando, por que será que eu não trabalharia, né? Mas sabe que essas coisas me fortalecem, porque eu gosto de levar essas coisas para um outro nível. Eu vou te provar intelectualmente que eu tenho capacidade. E eu lembro que depois, quando eu fui sair, eu fiz parte de um outro processo seletivo e fui comunicar. Aqui, travou? Ué, Kizzy travou? Travou. Kizzy? Voltou. Oi. O microfone tá travado, Kizzy. Tá mudo, Ajusta aí teu microfone. Agora deu. Agora sim. Isso, agora deu. Volta pro assunto que a gente estava aqui empolgado com o que tu Acho que disse. agora deu, né? Deu. Pois é, eu disse que, no fim, essa pessoa se tornou uma boa amiga. Já faz uns 6 anos que eu saí desse espaço, e nós falamos esses dias há pouco tempo, porque eu acho legal a gente provar para as pessoas o diferente, porque ninguém nasce preconceituoso, as pessoas são educadas para ser preconceituosas. Então eu acho que a gente tem que ver por um outro viés, não só ficar chateada, a gente tem que lutar de uma forma sutil em relação a isso, porque isso faz com que as pessoas te respeitem como profissional, como mulher, como negra e carnavalesca. Então, essa pessoa depois me auxiliou no outro processo seletivo que eu queria participar. E eu sei que é uma pessoa que tem um grande carinho, e que naquele primeiro momento ela foi extremamente grosseira com aquela fala, mas eu também entendo que ela, bem provavelmente, até por toda a história dela que eu sei, ela foi criada entre que negro carnavalesco, ele foi feito para sambar e beber. E aí, como a Amanda falou, a pessoa vê que, bom, tu é magra, mesmo que seja porta-bandeira, por mais que eu não tenha visto, provavelmente dança pelada. Provavelmente sair de madrugada. Ai, meu Deus, será que vai trabalhar? Então, eu acho que a nossa postura quanto profissional vai ser muito referência para que a gente seja respeitada como ser humano, independente da tua cor do teu sexo. E isso foi a grande chave para isso, né? Lilian, experiência, tanto aqui em terras. Tanto aqui em terras brasileiras quanto no estrangeiro também. Como é que é essa questão do corpo da mulher? Você sabe que a minha primeira viagem eu fiquei muito estarrecida, porque quando você percebe o processo político que acontece nesse país, que você pega as meninas do Norte e Nordeste, quando elas saem para ir para a Europa, por exemplo, que foi a minha primeira viagem,
você vê a falta de estrutura, quer dizer, a pessoa saiu daqui porque ela não tinha o que comer, e ela usou o carnaval, mas assim, isso é uma coisa que eu já superei, porque eu entendo hoje esse processo. Agora, aqui se trouxe uma fala que é muito importante, a gente precisa olhar vários contextos, né? Não pode fechar. Então, você tem as índias que já estão aqui no Brasil, aí você tem mulheres pretas vindo para o Brasil, escravizadas, que elas não tinham problema com seus corpos, que elas não tinham problemas com o seu projeto de corpo mesmo, elas não tinham nenhum problema. E elas vêm, as índias, e para elas é absolutamente natural. Não é natural para a pessoa branca. Os brancos é que vão colocar esse olhar da hipersexualização e que vão nos colocar no lugar que para eles é perfeito, e é um projeto de poder. O projeto de poder do branco, quando ele fala da mulata contra profissão, e aí a gente pode colocar o Sargento Telly nesse processo, porque é inadmissível a gente pensar, numa época de ditadura militar, pensar que um homem branco vai continuar vendendo, né? Ele continua vendendo os corpos das mulheres pretas do carnaval, né? E vai suceder, na época da ditadura, ele não tinha uma casa, ele tinha duas, uma em São Paulo, outra no Rio, né? E ele vai continuar fazendo isso durante muito tempo. E aí ele vai projetar isso para outras pessoas, para outros ambientes, para outros países, então, olha a amplitude que tem isso aí. Nós, mulheres pretas do carnaval, e nós, mulheres pretas do Brasil, porque aí não precisa ser uma mulher preta do carnaval, ela pode ser uma mulher preta qualquer, que vão dizer para ela que ela é a mulata, porque ela tem que ser a mulata, porque ela é obrigada a ser a mulata. Então, esse é um projeto de poder muito cruel. Numa outra ponta, como o meu professor me chamou a atenção, o Rafael Galante, que é maravilhoso, ele disse, mas como essas mulheres, elas furaram bolhas, elas conseguiram sair, elas conseguiram lutar pelas suas famílias, e elas foram para outros países, e elas trouxeram outras histórias. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem vários contextos que a gente precisa observar e não fechar. Eu já sofri demais com isso, hoje eu me sinto um pouco até mais confortável, porque quando as pessoas falam para mim que eu tenho que estar neste espaço, eu vou dizer, eu estou neste espaço sim, porque é o que eu amo dançar, eu sempre gostei de dançar, eu sempre me vi uma mulher preta dentro da escola de samba, foi ali que eu me contemplei, né, que eu me encontrei, mas eu não sou só isso. Sou além disso. Só que a escola de samba, a gente precisa lembrar disso, e essas pessoas não têm noção, a escola de samba é um espaço social, é um espaço que dá condições de a gente pensar em política. E eles não têm essa ideia. Eles acham que a gente vai para a escola de samba e que a gente só rebola. Ao contrário, a gente não só rebola, como a gente pode observar o contexto político que, para mim, naquela época, em 2000, acho que a Amanda nem era nascida, né? Em 2000 e pouco, para a Europa, quando eu olhei para as meninas, eu simplesmente fiquei estarrecida. Eu nunca passei fome. Não sei o que era passar fome. Não sei o que é. Graças a Deus. Agora elas passavam fome. E elas usavam o pretexto de ser... Elas não eram mulatas de profissão, elas não são passistas de escola de samba. Elas saíam daqui para ir lá ganhar dinheiro. Eu tenho até uma amiga que continua lá, porque passavam fome. Então, essas coisas que a gente precisa começar a falar e desnudar. Precisa começar a falar mesmo. O homem branco foi lá e falou assim, olha, vocês, eu vou continuar vendendo seus corpos, tudo bem? E a gente aceitou. E, vou dizer mais, e dar um outro contexto. Os homens pretos que tentaram vender os corpos das mulheres pretas, eles não conseguiam. Por que será? Que eu conheço vários grupos aqui de São Paulo que tentam fazer show, não consegue. Agora, o homem branco consegue. Por quê? O que está nesse inconsciente dessa sociedade que ainda insiste em dizer que os nossos corpos precisam ser usados? Né? Vamos pensar. Já fica até de reflexão para uma próxima live, né? Reflexão. Porque o negócio É verdade.
Lembra que a Kizzy falou nos bastidores que a gente vai aumentando, um assunto puxa outro, um assunto puxa outro. A gente vai crescendo nos temas. A Roselane está aqui mandando um beijo, Roselane, pessoal da ala das Chucas de Bambas da Urgia também. A Tainara Cáceres, né? Madeira de Bater do Império do Sol também, mandando um beijo, mandando seu abraço. A Isabela Silva, Onira Pereira, Rejane Silva, Sueli Barbosa, nosso querido confrade Leandro Amarante também, dando seu alô. A Iris Neto traz uma pergunta interessante, assim, que acho que a gente pode também até para a gente fazer, que diante de tanto preconceito dentro do carnaval, como mostrar, né, a parte positiva de ser mulher dentro desse meio? Né? Como valorizar o fato de ser uma mulher do carnaval diante de todo esse... A gente elencou aqui diversas questões, né, históricas, né, atuais, diversos fatores que acabam atravessando a presença da mulher negra dentro da escola de samba. A pergunta deles é bem interessante. Como a gente ressalta essa questão positiva de ser uma mulher negra no carnaval? Pegar a bola, pegou. Não jogar para ninguém. Aproveitando o ensejo da Kizzy, o que a Kizzy tinha falado de questão de trabalho, de mostrar, mostrar o que a gente realmente tem de capacidade, eu acho que isso vale para dentro do samba também, né? Para dentro do carnaval. É mostrar que a gente tem capacidade de além de estar com uma roupinha curta lá, rebolando, como muitos veem a gente, é mostrar que a gente também tem capacidade para exercer outros cargos, além do samba. Né? Porque o samba é um amor, é uma paixão que a gente tem. Mas eu acho que além disso, a gente pode muito além disso. E é demonstrar, é debater. É dizer que é mostrar, é chegar com projetos, com ideias, e mostrar que a gente também pode. E mostrar que, ó, o meu pensamento vale. Uma valorização, né? Isso é tão difícil para mim aqui em São Paulo. Por isso que eu falo sempre que as nossas falas, elas vão chegar nas escolas de samba de fora para dentro. Não vai ser de dentro para fora. Porque eles não querem ouvir a gente. Para eles é muito melhor que a gente se cale, que a gente aceite lá, olha, eu tô te dando um espacinho ali, ó, você fica ali e tá tudo bem, tá tudo certo. E eu acho que isso que eu tô falando, que eu tô dizendo que é de fora para dentro, vai muito do que o Ed está falando. Para eu manter, eu, enquanto mulher preta, manter o carnaval e ser a mulher que eu sou, eu preciso ser de fora para dentro. Eu preciso ser para essas meninas aí que estão aí hoje, de fora para dentro. Porque a escola de samba não vai querer manter esse tipo de mulher que pensa. Né? Não, é cruel dizer isso, mas é a mais pura realidade, gente, porque tem um presidente hoje que é nítido. Não quero esse tipo de... Quero gente que tem dinheiro e que vai me dar o dinheiro para eu poder ir lá e desfilar. É só isso. Não existe mais nada. Não existe um compromisso durante o ano de trazer a comunidade, de a gente fazer uma comida que eu adoro, de fazer um samba, de beber uma cerveja. E esse movimento, até de fazer isso, é pensando no dinheiro. É muito maluco. Semelhante um pouco com o que a gente vive aqui, né, Kizzy? Das escolas de samba se preocuparem só com si, né? O que eu acho é que isso aqui sempre existiu, Ed, não com a mesma força, tá? Mas isso sempre existiu. Porque a gente tinha muito essa questão de trazer característica de pessoas, até de, é familiar do fulano que veio, e a história daquela família que dá um elemento ali dentro. Só que agora que a gente não tem apoio financeiro e municipal, começou também, Lilian, as vendas de cargo. E as pessoas se colocam à disposição disso. Eu posso te fazer tal coisa e te ofertar, sei lá, 500 camisetas, te oferto não sei quanto em material, ou te oferto em alguma coisa em dinheiro. E não é porque eu faço parte disso e eu quero ajudar, eu quero entrar, e daí eu não quero fazer isso que de repente faz um pouco da parte da pergunta da Iris lá. De, bom, como é que eu vou fazer parte desse espaço e fazer parte de forma que as mulheres, que as pessoas me respeitem como uma mulher e uma mulher negra fazendo parte importante desse espaço, né? Porque realmente existem umas mulheres negras que querem entrar de fora para dentro nesse formato e elas entram.
porque a sociedade facilita isso, porque a forma como as coisas acontecem facilita. Só que eu acho que os últimos anos, em função de não ter esse valor, essa barganha do eu pago para estar ali acabou também sendo uma forma de lucro para a escola de samba. Porque o que eles tinham? A porta, quem não tinha um tema patrocinado tinha que correr atrás, fazia alguns shows por fora. Bom, então, dentro desse borderô da escola de samba, quem queria comprar um cargo também entrava para dentro do borderô para auxiliar a escola. Mas eu acho que a forma de se apropriar, porque aqui a forma de se apropriar é estar presente nas escolas de samba e entender que essa forma das pessoas verem de uma forma diferente, ela não acontece da noite para o dia. Às vezes a gente fica angustiada porque nós gostaríamos de fazer mais, só que existem outras pessoas dentro desse contexto, existe toda uma questão de relações, enfim, até da característica daquela escola de samba, quanto a ingresso de novos componentes para dentro de um contexto, né? São escolas muito tradicionais que não aceitam muito pessoas muito novas ali. Então, de repente, vai ser um espaço que vai ser galgado num espaço formiguinha. Eu acho que o negócio é não desistir. O negócio é fazer parte, o negócio é se mostrar presente à medida do possível, porque a gente também não pode fazer isso como foco da vida, porque todo mundo tem, os seus objetivos de vida pessoal, né? Mas eu acho que dentro desse contexto de, como eu posso ajudar a cultura da minha raiz, porque é isso, né? Eu e o Ed, a gente fala muito disso, a gente não tá, o Ed mais, né? Mas eu não tô tão diretamente ligado dentro da escola de samba, mas me preocupo em fazer coisas que auxiliem em fazer eventos, projetos, que isso dê uma maior proporção para a cultura carnaval. E eu acho que a gente precisa cada vez mais de pessoas assim. E claro que é muito fácil, por exemplo, eu chegar hoje numa escola, do qual não tem muita referência, tipo, chegar na União da Vila de Reis, eu quero fazer parte daqui, não é assim, né, gente? A gente tem que ir, a gente tem que participar, a gente tem que desfilar, a gente tem que ir nos espaços, as pessoas têm que ir em espaços onde as pessoas consigam te ouvir e as pessoas entenderem que, de repente seria legal que aqui fizesse parte do nosso grupo, de repente aqui tem como agregar, porque a gente não pode desistir e de repente tentar entrar pela mesma forma que essas outras pessoas entram, pela barganha, pela compra. A gente não pode se deixar ver porque essas pessoas entraram nesse formato. Acho que a gente não pode perder o nosso senso crítico. Com toda certeza. Eu acho que essa questão de compra, não deixa de ser uma compra, né? De compra de cargas, essas barganhas, elas chegam muito também uma questão, e aí eu trago o papel da mídia junto, até para entrar nesse assunto. E as pessoas, elas entram, mas elas querem entrar em postos de destaque no sentido de destaque midiático, né? Eu não vejo ninguém, eu não vejo ninguém fazendo isso, eu vou um cara aqui porque eu quero ser, sei lá, o coordenador de evento social da tua escola, eu quero participar, entrar para fazer projeto social aqui dentro. A gente não vê ninguém fazendo isso, né? Mas eu tô pagando aqui porque eu quero ser a rainha da bateria, eu tô entrando aqui porque eu quero ser o novo diretor de, sei lá, de destaques, o novo relações públicas, eu quero ter um espaço onde eu apareça tanto quanto a escola, né, em mídia. Por que eu trago a parte da mídia junto nessa questão? A Lilian foi musa do Caldeirão do Hulk, né, Lilian? Uma das primeiras, né, de São Paulo a ser musa do Caldeirão. E a gente sabe que o Caldeirão do Hulk, embora tenha dado uma visibilidade para o carnaval, para muitas passistas, né, também era espaço de que a mídia se utilizava para mostrar o carnaval e às vezes de uma forma nem tão positiva, né? O jeito que o Hulk abordava as meninas, o jeito que os jurados, né, entravam ali, mostrava que o carnaval dava visão ou entender de que o carnaval é uma grande festa e nós estamos aqui e a gente vai dizer e as meninas vão sambar e era isso, tipo assim, elas estão aqui só para nos animar, né? Como vocês enxergam o papel da mídia do carnaval para com as mulheres negras também? Outro, em cima disso, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência dentro do Caldeirão, e já emenda a minha segunda pergunta, e já trazendo que muitas mulheres negras acabam se destacando no carnaval, mediaticamente falando, por serem frente de bateria, por serem musas, enfim, a pouca roupa, etc, etc.
pegando mais os cargos que hoje são muito visados, que é principalmente o preenche de bateria, se tu enxergas que a mídia aborda de uma forma muito mais expressiva rainhas e mulheres que não são negras e que estão ali, né, para sim, que caem de paraquedas, que são atrizes, etc. Se tem um tratamento diferente daquelas que são as negras mesmo da comunidade, do samba, que estão ali, se tu vê se tem essa diferença. E a forma como isso é explorado, né? Como a mídia vende isso, né? Vende o corpo da artista e vende o corpo da menina da periferia que tá ali da comunidade. Ai, muito maluco isso, né? Falar do Caldeirão primeiro. Bom, primeiro que... Não, falar uma coisa. Você, enquanto jornalista, também sabe, tanto quanto eu. O jornalismo é uma das áreas mais preconceituosas que existe. Ponto. O jornalista em si, ele é racista, porque ele traz toda a bagagem dele, daquilo que ele viveu. E a gente sabe que a maioria dos jornalistas que estão na mídia são brancos, elitistas, e eles não estão preocupados com a nossa... Eles não vivem o que é nosso. O próprio ensino, né? O ensino do jornalismo, ele já é conceituoso. A própria mídia, onde ela está, com quem que ela está, né? Na mão de quem? Quem são os grandes dominadores das mídias, né? Então, enfim, aí a gente já sabe. Agora, eu posso dizer que o Caldeirão foi muito importante, mas não só para eu verificar exatamente isso, verificar que existe uma diferença, né? A mídia, ela vai sim usar os nossos corpos, ela vai sim, mas eu não acho isso de um todo ruim, acho que a gente tem que estar, né? Eu até fiquei triste quando acabou o programa, mas a gente sempre se renova, né? Enfim, o carnaval tem disso, nunca se fecha uma porta e não vai se abrir outra, enfim. Mas foi muito importante. O que eu quero chamar a atenção é que no Caldeirão, eles editam um programa de tal forma, de tal modo, que fica tão cruel, e eu fiquei tão triste, porque a minha edição foi tão editada, foi tão minimamente editada, porque eu fui lá, eu falei da história, eu falei de Henricão, eu falei disso, depois daquilo. Aí teve um mulatólogo, odeio esse termo, né? Sargentelli inventou esse termo e tem um senhorzinho aqui em São Paulo que usa esse termo, mulatólogo, acho de mau gosto. Ele questionou o porquê de eu ter ganhado. Aí eu falei, mas ele tá depois, né? Eu falei, ele tá certo de questionar, porque foi tão editado, ele não vai entender. Ele não vai entender porque eu ganhei. Ele acha que eu fui lá e a outra sambava também, sem desmerecer a Andressa. A Andressa sambava muito samba, foi rainha do carnaval. Mas ele não vai entender. Aí editaram, enxugaram, me colocaram lá, eu ganhei, beleza. Enfim, mas até aí, ok. A mídia tem um papel muito crucial no carnaval. E é muito cruel. Porque nós, mulheres pretas, a gente... Podem reparar, gente, é muito raro, muito raro. Eu quero fazer uma matéria com você. Mas eu quero mostrar você assim, assim, assim. Não, mas eu quero falar... Não, vamos mostrar você assim, assim, assim. Gente, e isso é tão maluco. Esse ano, quando a gente teve a questão do coletivo, e aí a gente foi... Porque, só para vocês entenderem, meninas, o coletivo, ele nasce de um processo com uma rainha de bateria aqui em São Paulo, que estava usando a máscara de Flandres, e ela disse que estava fazendo uma homenagem a todas as mulheres, nós ficamos louca, e aí o coletivo vai atrás, e aí a gente tem esse processo. As mídias, a partir deste momento, elas começam a enxergar de outra forma. Olha como a mídia é complicada. Elas começam a enxergar de outra forma. Peraí, elas estão vendo diferente? Elas estão falando para a menina que ela não pode usar a máscara de Flandres? Elas estão lutando para dar voz e dar vez para as meninas pretas da comunidade? Peraí, vamos ali. Teve várias outros veículos que vieram falar com a gente que mudaram o posicionamento. Então, você vê como são as coisas. Existe um processo da mídia em querer ainda nos colocar em um espaço.
Então, a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Izzy, como tu enxerga a mídia trabalhando as mulheres, né, que são destaques aí no carnaval? Eu acho que tu precisa da mídia, né, para conseguir uma grande proporção para lá na frente tu realmente atingir o teu propósito, né? Por exemplo, ontem nós comentávamos num grupo que eu e o Ed tínhamos que eu fiquei muito feliz, por exemplo, de ver que a Selminha Sorriso vai fazer no cinema Chica da Silva. Então, qual é a parte positiva? A partir do carnaval, ela conseguiu ser vista e ser selecionada por um processo que talvez, se ela não fizesse parte do carnaval, não sei se ela conseguiria, porque ela conseguiu ser vista ali como, de repente, aquele perfil de mulher me interessa. Então, a gente não pode descartar a questão da mídia. Mas que é visto a partir de uma questão de objeto de desejo, a gente sabe que isso acontece até hoje e vai continuar acontecendo. São barreiras que são muito complicadas, mas eu acho assim que o processo é árduo, mas existe a condição de chegar. E lá na frente tu conseguir mostrar força de uma maneira diferente, que não seja só do pescoço para baixo, que as pessoas comecem a te respeitar também pela tua cabeça, pela forma como tu pensa e pela forma como tu respeita as outras pessoas. Então, a mulher, ela tem isso não só no carnaval, mas como na mídia acaba não sendo diferente. Num primeiro momento, eu vou ser vista como um objeto de desejo pelas minhas formas. A partir do momento que eu já estiver ali dentro, bom, vamos ver qual é o segmento que eu vou tomar. Ou eu realmente vou querer permanecer nesse espaço de objeto, ou eu vou querer avançar, né, essas barreiras e fazer algo diferente e conseguir mostrar que eu tenho capacidade para fazer muito além daquilo, né? É verdade. Amanda, e aí, como tu enxerga? Amanda, eu até quero perguntar, eu não lembro se tu chegasse a participar do concurso que Porto Alegre fez do Rei do Carnaval, quando foi pela Band de 2018, Sim. né? Fala também um pouquinho sobre isso, já que tu participou aqui, Lilian, 2018, Porto Alegre, ano que não teve de Cile, a Corte do Carnaval, ela foi escolhida num programa de televisão. Foi Acho que bem foram diferente. 2, 3 dias, né? Foi bem diferente. 3 dias. Também trouxesse essa experiência de como é que foi participar, como tu viu o tratamento da mídia, da imprensa com vocês ali, meninas, com o carnaval neste meio. Sim, foi bem diferente, sabe? Participar dentro de um programa de TV, né? Foi uma experiência que no início eu não esperava, porque eu achei que seria dentro, como o tradicional, né? Dentro do Tesourinha e tudo mais. E no fim foi dentro do programa de TV. O que a Lilian disse que a mídia ela é bem preconceituosa, realmente eu pude ver na pele que né? Não que a gente tenha sido tratada com desrespeito na Band, isso não, né? Fomos tratados com todo o carinho do mundo, mas a gente vê alguns olhares. E isso é bem. A gente sente. A gente sente. Quem é preto sente. A gente sabe quando a gente é tratado de uma forma diversa, assim. A gente sabe. A gente sabe quando a gente recebe alguns olhares que não é um olhar normal, né? Digamos assim. Então foi bem diferente. No fim, quem ganhou também quem ganhou o concurso foi uma menina branca, a Dani, né? Que também sofreu bastante preconceito, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a maioria do povo do carnaval é preto, né? Embora tenha alguns rótulos que correm nas escolas, né? De tu está aqui, tu está ali, tu faz isso, tu faz aquilo. Mas foi uma experiência totalmente diferente, né? E de muito aprendizado, digamos assim. Até para saber se posicionar também. Exatamente. Mestre de bateria, mestre William, Bombas da Orgia, dando seu abraço aqui pra gente também. Xanda Lima também comentando. A Iris aqui botou, né, que a Amanda participou comigo na Band de 2018, né, no concurso de Rei do Carnaval. Foi um concurso muito polêmico, inclusive, a Amanda ressaltou, a vencedora foi uma menina branca, né, a
a Dani, e isso também gerou muita polêmica, né? Não seria a nossa realidade também, né? Com uma família com poder aquisitivo a mais do que as outras meninas, né? Isso que destoou bastante. E Sim. as pessoas comentaram muito, foi muito. Mas, Amanda, os jurados eram brancos? Sim. Que grande maioria, né? Acho que talvez um ou dois que não era, inclusive muitos jurados que não eram do samba, né? Que não eram do samba. Né? Foi bem comentado na época. Não quero aqui desmerecer a menina em hipótese alguma, mas jamais. A gente precisa lembrar que a gente foi criado por um modelo eurocêntrico. Então, a pessoa é branca, obviamente, ela vai se ver ali, ela vai julgar aquilo que ela vê. A polêmica que ocorreu na época é que brancos sempre ocupariam lugares de destaque e o preto não, né? E a polêmica também por ter acontecido o concurso na Band, né? E não como tradicionalmente ocorre. Muito fácil, porque se acontece dentro de uma quadra de escola de samba, será que ela ia participar? Se os jurados... Então, tudo isso a gente tem que pensar e falar mesmo, porque é muito fácil. De novo, não estou desmerecendo isso, porque até tem uma menina aqui em São Paulo, a Lari, que foi princesa do carnaval, e eu já briguei muito por conta dela, porque eu falo para ela, você é uma mulher branca, você pode ir para a sociedade dizer que eu tenho direito a esse espaço lá na sociedade. Como eu vou dizer que você tem o direito no carnaval, porque você é sambista, você é cria, você é desde pequeno. Eu vou te defender. Mas por isso que a gente fala, a gente precisa ter aliados. Precisa ser antirracista? Precisa. A Lari entendeu o meu recado e toda vez que eu falo para ela, você precisa me ouvir, ela me ouve. É diferente dessas relações, né? É muito complicado. Até eu me lembro também que na época alguém, né, na produção comentou comigo, como tu vai participar de um concurso com um cabelo assim? Porque o meu cabelo é black, né? Então, assim, muitas pessoas diziam para mim, como é que tu não vai, as outras meninas todas estão de aplique no cabelo e tu vai participar com o teu cabelo natural, assim, curto? Então, assim, são coisas que a gente acaba passando e presenciando e vivendo. Claro, na época eu chorei muito. Hoje eu já não teria o mesmo comportamento. Mas é muito difícil, né? Se assumir com um cabelo assim, black, natural, que é o meu cabelo mesmo, é muito difícil. Lindo. Não só no meu meio de trabalho, como no samba. Eu não uso meu cabelo. Hoje que eu tô aprendendo a usar meu cabelo, eu tenho 40 anos, eu danço há 21 anos. Eu nunca usei meu cabelo. Nunca. Porque toda escola que eu ia, você tem que usar cabelão. Vai viajar, tem que pôr cabelão. Eu não gosto de trança. Uma vez nem posso falar muito. Uma escola falou, você não pode usar trança. Gente. Quando eu fui chamada para ir para frente da bateria, uma das coisas que eu comentei com o William William, nossa, agora, falava muito com a Fernanda Brasil também. Eu digo, Fê, agora eu vou ter que usar um mega, porque eu vou estar na frente da bateria. E eles disseram para mim, não, tu foi escolhida para estar aqui pelo que tu é. Então, assim, isso me fortaleceu muito, me deu mais força para ser o que eu sou, né? Negra, com cabelo crespo, afro, né? E sem ter que usar um aplique, sem ter que ficar refém de um modelo que eles impõem. Infelizmente, a gente tem isso nas escolas. Tem, e muito. Essa fala aqui da Amanda reflete muito o que a gente já conversava também outras vezes, né? A escola de samba também é um espaço de valorização de autoestima, né? A gente vê as meninas podendo usar o seu cabelo da forma como quiser, né? De poder usar trança, usar o black, se vestir, e de certa forma, acho que entra também muito dentro daquela pergunta que a Iris fez lá no início, né, do ser o que trazer de positivo numa mulher negra no carnaval. Eu acho que é isso, né, um espaço que as mulheres acabam encontrando uma autoestima, um pertencimento muito forte, né, para aflorar a sua negritude, a sua raiz. Muito forte, muito forte. É que a gente tem uma questão aí que é de... Vocês me ouvem? Sim. Sim. Tá. A gente tem uma questão aí que é de, se a gente for, por exemplo, na antiga CEPAR, tinham vários quadros com cortes de vários anos do Carnaval de Porto Alegre.
se tu olhar de uma maneira geral para aquelas fotos dos quadros, 99% deles, Amanda, talvez tu não tenha visto também porque tu é bem nova e a Separ já deixou de existir faz um tempo, né? Que era a Associação das Escolas de Samba. Todas elas eram o famoso buco com o cabelo escovado, né? E o aplique liso, sempre liso. Eram poucos os que eram cabelo crespo por trás. Então, se criou esse estigma de que para que tu seja uma mulher negra bonita, tu tem que ter o teu cabelo alisado ou tu tem que ter um cabelão. Ao longo desse processo, veio um cabelão, mas um cabelo crespo. Essa transição de eu vou mostrar o meu black é lindo sim, eu sou empoderada com o cabelo que eu tenho, ele é algo muito novo. Então, tu pegou um processo de transição nessa situação de como tu quer participar de um concurso de rainha com cabelo desse jeito. Sim, vou participar com o meu black, sim. E onde é que tu tá hoje? Hoje, com o teu black, tu tá na frente de uma das escolas mais antigas do Carnaval de Porto Alegre. Então, isso tem que te fazer sorrir, não te fazer chorar. Porque da tua forma e do teu jeito, tu chegou nesses lugares com o cabelo que tu tem. Isso pra então, mim eu acho que, assim, é uma transição de história, porque a mulher também dando essa ideia, né? Cabelo liso, de bom, eu preciso alisar o meu cabelo para estar com o cabelo sem volume. O cabelo bonito é o cabelo sem volume. Então, hoje, a gente tem um padrão diferente de beleza. A gente consegue, de uma forma muito, depois de muita luta, a gente consegue ter um espaço mais amplo, não muito, do que diz respeito a um padrão de beleza. E que bom que tu conseguiu quebrar esse paradigma, né? Para mim foi uma sensação de liberdade muito grande. É uma sensação de liberdade, de autoestima, não somente por estar na frente da bateria da escola de samba do meu coração, né? Porque o Bambas, todos sabem que é o amor da minha vida, mas sim por poder carregar a minha identidade, né? De ser negra e não ter vergonha de ser negra, de não ter vergonha de ter um cabelo black, né? De ser o que eu sou. Isso aí. A gente vai, meninas, se encaminhando. Nós já temos aí mais de uma hora, quase 1h30 de live. O papo vai rendendo, é gostoso quando a gente vai conversando e vai seguindo. A gente vai se encaminhando para o final. Quero trazer, né, nesse último bloco, a questão de significados e também de projeções. Aí eu quero puxar a Lilian para abrir isso, em cima de uma outra live que eu assisti, Lilian, que tu comentava, trabalhando em feiras, eventos, né, em stands, enfim, uma fala do Ziraldo, né, que eu queria que tu contasse essa história, não vou dar o spoiler, que tu falasse sobre isso, da tua reação, e em cima disso eu te faço a pergunta, que depois as meninas todas podem responder também, é a projeção mulher negra no samba, o que elas esperam, o que vocês esperam da mulher negra no samba, ou do samba para com a mulher negra, né? O que vocês esperam disso daqui para frente, nesses novos tempos aí que a gente vai viver? Mas conta essa história que eu acho bem bacana e bem significativa também. Ziraldo, maravilhoso até. Eu estava numa Bienal do Livro aqui trabalhando, sempre trabalhei com eventos aqui em São Paulo, e o Ziraldo me viu, ele me falou, nossa, mas você parece aquelas rainhas de bateria. Eu, sabe quando você... mas eu sou mesmo. Eu ri. Mas eu compreendo a fala dele no sentido de que ele aprendeu assim, né? Aquilo que a gente estava falando do mito da democracia racial e da venda dos corpos das mulheres pretas lá atrás, desde não sei quanto, né? Desde sempre venderam nossos corpos. Então, quando ele faz essa fala, eu trouxe nessa você está falando de um texto que eu fiz para a Sampa. Quando eu trouxe justamente com esse sentido, para a gente começar a observar, porque a gente precisa observar, né? Quem são as pessoas que colocam a gente em determinados lugares, né? Você vai ser sempre vamos lá, tá? Você vai ser sempre a que dança, você vai ser sempre a que rebola. Não vou ser sempre, não quero ser sempre. Sou porque é o que me transformou, é o que me dá
toda essa sustentação como mulher preta, porque como você falou, é de onde eu me identifico, é na escola de samba, mas eu não posso aceitar ser sempre, né? Eu não quero, não posso. Enfim. E aí, quando você fala assim, para a gente projetar, sinceramente, meu Deus, eu tenho até medo de fazer projeção. Tenho até medo. Tenho medo, porque a gente tem muita luta ainda. Muita luta, porque a gente tem que lutar dentro da escola de samba, fora da escola de samba e nos espaços de poder. E quando eu falo espaço de poder, é a política. Porque existe um processo, literalmente, gente, não é só aí, não é só aqui, não é só no Rio de Janeiro, é um processo para que as escolas de samba acabem, porque elas são espaços culturais que mantêm pessoas e estruturas muito fortes. Vocês viram a Mangueira? Vão mandar 50 pessoas embora. Quer dizer, existe um processo. Vamos acabar com o carnaval, porque o carnaval não dá nada. O carnaval dá tanto dinheiro para esse país, mas dá tanto dinheiro para esse país, que eu fico estarrecida, às vezes, com algumas falas. E aí eu não estou falando do carnaval aquele que desemboca lá na avenida, não. Estou falando do carnaval de todos os dias, que é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Isso aqui que a gente está fazendo, eu espero que seja sempre, porque a gente precisa falar sempre sobre o que é ser mulher preta no carnaval. As pessoas precisam ter ciência do que nós somos, principalmente os movimentos. Existe uma fala do seu Carlão, que vai fazer 90 anos agora, né? Seu Carlão foi um dos idealizadores do carnaval, como ele está hoje, né? Ele que construiu toda essa história. E o seu Carlão, ele fala que ele não imaginava que o carnaval fosse chegar a ficar desse jeito. Aliás, todos eles, né? Eu acho que todos eles. Né? A Rose, outro dia, falou que Madrinha Eunice também falava que quando o branco entrasse no carnaval, e foi o que aconteceu. Então, para a gente poder mudar um pouco esse cenário, eu acredito que é isso aqui, ó. É a gente se falar, e a gente está. A gente não tem fronteira mais, e ótimo, e que bom. Então a gente se fala, a gente faz live, a gente conversa, a gente faz texto. E esses movimentos, por que eu falei do seu Carlão, até me perdi nisso. O seu Carlão, ele fala que ele não entendia o que os movimentos negros faziam dentro das escolas de samba. A escola de samba é o próprio movimento negro, né? Então, o movimento negro chega dentro da escola de samba porque entende que ali tem um processo cultural, histórico, de poder, né? De poder de aglutinação, de território. E aí a gente perdeu isso. E a gente tem perdido muito isso. Por isso que a gente tem que falar das nossas histórias. Porque mulher preta, para mim, do carnaval, a gente vai desnudar muitas questões desse processo de feminismo que as mulheres vendem, principalmente as mulheres brancas, porque elas não olham principalmente para as mulheres pretas do carnaval. E são as mulheres que foram lá e viajaram e lutaram, e o Sargentelli falava que dava uma peruca para elas e brigava com elas porque elas tinham ido embora. Quer dizer, essas mulheres são as nossas antecessoras. Então, eu vou sempre reverenciar essas mulheres, e eu quero daqui para frente que haja o processo das nossas meninas de pensar como a Amanda hoje usa o cabelo dela. Eu quero que as meninas usem os cabelos delas, eu quero que as meninas tenham força, falem das suas histórias, tenham resistência, mantenham esse espaço, porque é assim que a gente mantém, uns cuidando dos outros, é assim que a gente vai conseguir manter. Amanda, Oi. o que tu projeta, o que tu espera da mulher negra no samba, ou do samba para a mulher preta? Valorização. Mas começando de nós mesmas. Né? Começando de nós mesmas. Nós mesmas a gente tem que nos aceitar como a gente é e sair da posição que nos impõe de um objeto sexual, como se fosse um enfeite dentro das escolas de samba. Nós tem que começar por nós mesmos temos que levantar uma bandeira e mostrar que a gente também pode. Maravilha. Que cargos, que desenvolvimentos também são para nós.
Lutar pelos Porque a espaços, gente né? não Como a Lilian falou, né? A Lilian falou isso, né? Que é um momento de luta, né? A luta vai continuar sempre, né? é uma luta, a gente sabe que é uma luta eterna, porque a gente está em 2020, a gente ainda enfrenta racismo, a gente ainda enfrenta preconceito, a gente ainda enfrenta os rótulos, entre aspas, né? De uma forma mais educada, né? Para não ser tão chula. A gente enfrenta muitos rótulos. Então, eu acho que se a gente mudar dentro dos nossos espaços, a gente consegue mudar para fora. Né? Como a Kizzy falou de questão de trabalho, eu também já passei muito por isso, de ser contratada e ser rotulada como a menina da escola de samba. E eu ter que mostrar que eu sabia o meu trabalho, executar o meu trabalho da maneira que deveria, que a minha inteligência, que o meu intelectual difere de uma mulher que rebola com um maiô curto, entende? É bem difícil. É bem difícil embutir isso na cabeça das pessoas, porque elas já vêm com aquela mentalidade de que a gente é só um objeto. Easy. Né? Por muito enfrentei isso, né? Por muito enfrentei situações dessa forma. É bem difícil. E ainda é difícil, né? A Lilian trabalha com eventos, eu também trabalho com eventos. Eu sempre sou colocada tentam me colocar em posições que eu fique desmerecida, né? E eu fui lutando contra isso. Foi uma série de anos. Isso eu posso agradecer. É uma das maiores gratidões que eu tenho pelos Bambas, pelo pessoal dos Bambas, porque eles muito me deram força, né? Para estar onde eu tô. Então, assim, é uma luta não só, né, contra os outros, mas começa internamente, começa com a gente. A gente não pode se permitir. Isso aí, Amanda. Concorda, Kizzy, que o momento de fato é de luta, para as mulheres ocuparem os espaços, para as mulheres buscarem a valorização, como a Amanda falou. Essa luta não para. Assim, né, Ed, eu sou de uma família de mulheres, né? Eu fui criada com uma mãe solo, né? Minha mãe é uma guerreira, minha mãe também é uma carnavalesca, minha mãe também tem uma história fantástica dentro do carnaval. Então, o meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade, então eu fui criada única e exclusivamente pela minha mãe. Então, as minhas referências de força são mulheres. Então, para mim, quanto história, isso é muito forte, é muito presente, é muito comum. É uma área comum para mim, justamente porque a minha história ela é mantida por um senso feminino, né? Basicamente, 90% por um senso feminino. Então, assim, eu tenho essa referência da minha mãe, a minha irmã, que é mais velha do que eu, também tem uma história muito forte no carnaval. Então, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais se apropriar desses nossos espaços, né? Poder fazer valer que esses espaços cada vez seja mais nosso e não desistir. É uma luta árdua, mas ela não, a gente não pode desistir dela, né? Dado o recado dessas mulheres incríveis, eu falei, eu fiquei aqui só jogando a faísca. E aí vocês que vão fazendo a fogueira seguir. A Xanda Lima trouxe um comentário aqui que eu acho muito bacana para a gente botar também, até para a gente ir fechando o nosso papo, que ela diz, né, que graças a Deus o Carnaval Raiz está mudando a visão preconceituosa, que temos que se montar para temos que nos montar para ser uma sambista. Ela fala muito em cima do que a Amanda viveu, né? Espaço para todo tipo de mulher, principalmente as mulheres que respeitam ser o que é, com black, com dança, com mega, careca, gorda, né, plus, enfim, que o samba para quem ama samba, né? E eu acredito que é muito isso. Eu acho que é isso que a gente acaba, que a gente, enquanto sambista de uma forma geral, vocês mulheres, né, principalmente nesse sentido, buscando esse espaço que o samba seja de fato e de direito um espaço para todo mundo, né? Que todo mundo possa aproveitar, ser livre e ser respeitado por isso. Antes de eu passar a palavra para vocês encerrarem, a gente sempre anuncia, né, os próximos programas. Nossa, passou uma moto aqui voando. Semana que vem, nossa pauta é comissão de frente.
Então a gente vai ter aqui o Alexandre Pereira, foi coreógrafo de Bambas da Orgia, né, este ano campeão do Carnaval, este ano que a Comissão Diferente voltou a ser quesito no Carnaval de Porto Alegre, e foi o quesito que definiu, inclusive, o campeonato. Bambas da Orgia foi a grande campeã. Então a gente vai ter Alexandre Pereira como coreógrafo, a Carla Nunes, que este ano coreografou a Comissão do Império da Zona Norte, e o Salmo Silva, que foi coreógrafo da Vila Isabel. A gente vai ter aí 3 grandes coreógrafos do nosso Carnaval, a gente falar sobre comissão de frente, para trazer, inclusive, uma visão deles de como foi esse primeiro ano de Porto Alegre, do comissão de frente como quesito, né, de pontuação de fato. Semana que vem, dia 30, das 8 horas, a nossa pauta aqui no Confraria vai ser sobre comissão de frente. Então, quem gosta da dança, do agito, não perde que o assunto vai estar super bom. E lembrando que em agosto a gente vai ter o seminário do Confraria da Folia. A gente vai estar divulgando em breve também. Vai estar participando desta maratona, que a gente vai fazer uma maratona de lives, de discussões. Convidados super especiais, nomes aí de peso já confirmados aqui com a gente. Galera do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre. Então, aguardem que nos próximos dias a gente vai divulgar aí os convidados do seminário do Confraria da Folia, que vai acontecer no mês de agosto. Não percam. Meninas, minhas amadas, minhas lindas, muito obrigado. Eu fico aqui babando por vocês. Vou passar um cima, claro, né, para agradecer. Começar aqui com a nossa rainha Amanda. Obrigado por ter aceito o convite. A gente já conversava nos bastidores, a gente já conversava antes, né, do Carnaval, mas eu fico muito contente de te ter aqui, então, dentro deste projeto da Confraria, do teu depoimento, tuas vivências, a tua opinião. O pessoal gostou muito, te elogiou muito. Acho que tem muita gente que acho que teve a oportunidade de ouvir a Amanda falar, e que bom que foi aqui com a gente, que bom que se sentiu à vontade também para trazer as suas angústias, trazer as suas experiências. A gente possa se ver mais vezes também. Eu super agradeço a oportunidade, fiquei muito honrada de ser convidada, né? Até nem esperava, muito feliz mesmo. Muito obrigada pela oportunidade e que a gente siga lutando para que as mulheres tenham essa valorização, não só dentro do nosso carnaval, como na sociedade que a gente vive, né? A mulher negra pode sim. Aliás, todas podem. Tá? Um abraço, muito obrigada mesmo, e um abraço para todos do Bambas da Orgia. Isso aí. Minha amiga, minha irmã paulistana, gente, que loucura. Já vai fazer o quê? Acho que quase 15 anos, né, Lilian, que a gente se conhece por aí. Faz um tempo. E eu fiquei encantado. Fiquei encantado. Foi a primeira vez que tu foi concorrer no Caldeirão. Foi quando eu conheci. Foi pelo Águia de Ouro. Foi a primeira vez. Senhora. Faz tempo. E aí, imagina a época do Orkut. Eu lembro que o que chegou para entrevistar ela, falou: Lani, o que você faz? Ela diz, né, faço jornalismo, estudo jornalismo. E eu falei, gente, ela falava super bem, eu falei, gente, eu quero ser amigo dela. Tipo, ela tem um samba incrível, e que eu babo, eu sempre falo isso, e aí ela faz jornalismo, que eu amo, ela sabe, sambista e tal. E aí fui lá no Orkut, catei, mandei mensagem, a gente ficou amigo, e depois de um bom tempo, tô dizendo isso. Primeira vez que eu vim para São Paulo, falei com a Ivy louca, eu falei, Ivy, eu tenho que ir no Vai Vai hoje, que eu combinei de encontrar a Lilia. Era um ensaio, foi o primeiro ensaio do Vai Vai, depois de várias semanas sem chuva, chovendo, na verdade. E naquele ensaio, naquele domingo, foi o primeiro domingo sem chuva, depois de, sei lá, um mês inteiro chovendo, né, nos ensaios. Então, o Vai Vai, para quem não sabe, o Vai Vai ensaia na rua, tava aquele dia, toda gente pelo ladrão, não tinha onde botar pessoas. E eu lembro que eu fui com a Ivy ia fazer um show numa casa que ela sempre fazia show aos domingos. E aí fui com ela lá, conheci Renata, conheci um monte da galera, e aí depois fui com a Ivy lá pro Vai Vai.
E aí a gente chegou lá e entrou e tal, e eu falei, Ive, como é que eu vou achar a Lilian aqui no meio desse povo? E ela, não, deixa comigo que a gente acha. E aí, lá no meio, tava ali lá, a Lilian tava lá no meio mesmo do ensaio, do fervo, e aí a Ivy me levou até lá, lembro que a gente se abraçou e fez foto e tudo, eu falei, menina, depois de tanto tempo, e ali fortaleceu ainda mais, né, Claro. nossa amizade, meu carinho, e depois de 2015, quando a gente foi fazer a cobertura do carnaval, naquela concentração do vai-vai, né, a gente se abraçou, Aquilo, meu Deus. a festa das campeãs, a gente comeu a lasanha em casa, que loucura. Ah, gente, comer lasanha. Tem que vir mais, tem que trazer elas para vir comer lasanha. Vou levar. E eu trouxe todo esse relato pessoal, e, né, peço licença e desculpa a todo mundo, para dizer que eu admiro muito essa mulher, eu admiro muito a pessoa que ela é, e principalmente a sambista, né? A Lilian, ela tem diversos cargos no carnaval, princesa do carnaval, rainha de bateria em diversas escolas, né? Musa, né? Vai, imagina que é, modéstia à parte, né, a grande escola de samba. Então, assim, tem uma tradição e um nome muito forte lá em São Paulo, e nunca perdeu essa humildade, nunca perdeu esse carinho. Imagina, a gente se conhece, como eu falei, há quase 15 anos e é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tratamento, mesmo distante. Então, eu fico muito contente de, pela primeira vez, poder falar contigo num projeto meu, né, que a gente já acompanhava de longe, essa questão de carnaval, enfim. E que bom que foi neste momento tão importante, assim, né, de ressignificação de muitas bandeiras, de muitos assuntos, e num momento bom, importante para ti também, né, que está se envolvendo ainda mais nessa parte. Eu fico muito contente de te ter aqui comigo neste dia, e muito obrigado. Eu nem tenho o que falar, né, Ed? Depois disso tudo, dessa história toda, ai meu Deus, é muito bom. Eu agradeço a irmandade, eu acho que a gente é irmão e não tem para onde correr. Ser irmão é isso, é garantir que você tenha o seu espaço e que você continue o seu trabalho, porque eu vou estar aqui te ajudando no que você precisar, as meninas também. É muito importante que a gente tenha espaço e a gente vai continuar lutando por isso. Eu estou muito feliz por estar aqui, estou muito feliz de ultrapassar as barreiras que foram impostas. Eu estou feliz pra caramba, agradeço muito. Gratidão eterna por você, meu irmão. Sempre, sempre. Não, esqueci do detalhe super bacana, que eu quero depois que tu conte, antes da gente encerrar, como foi desfilar em São Leopoldo. A Lilian veio para São Leopoldo desfilar no carnaval. 10 graus, o carnaval de inverno, praticamente. Depois a gente conta isso. Meu Deus, eu chorava. Meu Deus, deixa eu beber. Aquele ano o carnaval foi em março, final de março, 2014, final de março, 10 graus. E aí, para passar a palavra para a Kizzy, a bateria da Estação Primeira, 2014, era do Guto. Eram os meninos, né, os xinguerreiros que vinham desfilar com a gente aqui. E eu achei muito engraçado, porque a Lilian vinha logo atrás da bateria, junto com ela vinha o Lorival. E eu olhava pro Lorival, o Lorival espantadíssimo, porque a última fileira da bateria dos meninos da Tinga, eles desfilavam de costas para a bateria, tocando para ela. Então, assim, a bateria andando normal, a última fileira de costas, fazendo o agito, sem perder um break, sem perder qualquer coisa, e ela sambando, e o Lorival parado, olhando, tipo assim, uma bateria, tocando de costas, fazendo esse break todo. E eu pra ele, amigo, restinga, é outra situação. Deixa É outra história. Deixa assim. Maravilhoso. Foi muito, muito maravilhoso aquele momento, né? Foi maravilhoso. Foi ótimo, né? Legal, que bacana. Minha irmã Kizzy, eu tava com saudade de ti, né? A gente quase não se fala, a gente não se fala no WhatsApp, a gente não se fala no Instagram, a gente não se fala no Facebook. É uma coisa impressionante. Então, bom que te ter Quando a aqui no gente não se Confraria da fala Folia. ao mesmo tempo nos três, né? Fala no WhatsApp, fala no Instagram e fala, se vacilar, até no Messenger do Facebook, né? Mas Obrigado eu tava por estar com aqui. saudade de participar, muita saudade de participar das lives do Confraria. Vou estar aí em agosto também, participando desse seminário.
Acho que a gente vai ter uns convidados muito especiais aí, estou muito feliz de poder fazer esse bate-papo aí, para a gente poder falar um pouco de carnaval, de uma forma não tão quente quanto o início do Confraria, que a gente conseguia marcar encontros para que a gente pudesse se ver, se abraçar e conversar no antes, e conversar durante, conversar depois do programa, mas não é essa pandemia que cortou esse nosso espaço aqui, esse espaço de fala que a gente tanto repete que é importante para a cultura popular, né? Então, muito obrigada. Eu amo essa confraria, eu estou aqui desde o início e tenho muito orgulho de tudo isso. Que bom, que bom. A todo mundo que comentou, que participou, que curtiu, compartilhou, gente, muito obrigado. Eu costumo dizer isso sempre, né? O Confraria, ele existe, ele está aqui por causa de vocês que compartilham, que comentam, né? Que fazem as lives junto com a gente. A gente está aqui para levar a participação para todo mundo, né? E que bom, então, que a gente conseguiu atingir esse objetivo, que a gente conseguiu fazer com que as pessoas acompanhassem o nosso papo, acompanhassem a luta e as experiências dessas mulheres incríveis. Então, muito obrigado a todos que acompanharam, que estão acompanhando com a gente aqui esta live. Um grande beijo a todo mundo. Uma ótima noite. Meninas, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. E semana que vem, mais live, como eu falei, comissão de frente volta. Em agosto, seminário do Confraria da Folia. Fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook. Tem conteúdo, tem muita informação para vocês. Um grande beijo. Confraria da Folia, seu local de amigos.